Bom, estamos diante de uma gravação agora, depois de uma aparente criação de grupo, e vamos tratar a respeito do direito de falência. Estamos na unidade 3.3, unidade 3, seção 3.3. Então, diante do livro acadêmico e também diante da Lei 11.101 de 2005, a gente vai dar seguimento no conteúdo da matéria, tá? Então já peguem seu caderno aí, Lei 11.101 de 2005. Além disso, também o livro acadêmico na unidade 3, seção 3.3. Estou eu, inclusive, aqui abrindo. Lembrando que nós estamos diante de um ato posterior à sentença da falência e tratamos agora a partir da fase falimentar, a sentença tida na fase falimentar e pós-falimentar, muito bem explicada justamente ao final da própria seção 3.2. Passamos agora a uma análise das consequências que isso pode acabar trazendo e algumas regras, inclusive posterior ali ao artigo 76 da Lei 11.111 de 2005, acaba sendo tratado. Nesse momento, peço até desculpas aqui pelo jeito, o problema hoje é no meu aparelho. Tentei pelo celular, não deu certo, pelo computador está um pouquinho lerdo aqui, mas está dando certo. Mas o ponto inicial para fins de estudo, mesmo que eu venha fazer alguns pontos de referência na Lei 11.101 de 2005, é vocês saberem que nós vamos lidar a respeito justamente com essa fase que são os efeitos da falência, caso vocês queiram fazer anotação, entendo como importante, efeitos da fase de falência. Em relação aos credores, efeito da fase de falência em relação aos credores. E em relação ao falido, em relação aos credores e em relação ao falido. Em relação aos credores e em relação
ao falido. E quando nós falamos em relação ao falido, nós falamos as consequências pessoais e as consequências patrimoniais. Então, as consequências frente ao patrimônio e as consequências frente à própria pessoa do falido. Então, veja Entendendo só. muito bem, tá baixo o som. Desculpa, Tá não bem ouvi. baixo. Bem baixo? Uhum. E nós vimos quase até o final já do 3.3, é isso que o senhor está falando? Nós vimos atos ruinosos. Já vimos, então? Página 120. Vou pegar aqui no livro. Já é o 3.4, atos ruinosos. Estou na página 145. Isso. Deixa eu ver. Que ali já... Provavelmente isso aí é da 3.2, né? É. A gente está no 3.3 agora. Tá bom? Me sintonizei agora. Beleza. Aí só voltando aqui, fazendo uma leitura breve da Lei 11.101 e ali na página não, no artigo, né? No artigo 75, só um segundinho que aí eu acabei abrindo outra tela. Isso, página 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, eu tentei aumentar o volume aqui, viu, gente? Não consegui melhor que isso, não. Está em 100% aqui. O meu celular eu desabilitei. Melhorou um pouco. Melhorou? Então tá bom. O artigo 75 fala que a falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. Artigo 76. O juízo da falência é indivisível e competente para reconhecer todas as ações, conforme nós já vimos, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei, em que o falido figurar como autor do litisconsórcio ativo. Então, já vimos também oportunamente que as causas de conhecimento da Justiça Trabalhista tramitam perante a causa trabalhista. Todas as ações, inclusive as situadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Já vimos também da importância da nomeação e quais são as funções de um administrador judicial nas aulas passadas. Artigo 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, limitado à solidariedade, responsáveis com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta lei. Então, começamos a falar aqui a respeito de alguns pontos importantes nesse momento da aula. Então, veja, a decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios da limitada
nós também já comentamos um pouquinho a respeito disso, mas veja, vencimento antecipado das dívidas, artigo 78. Os pedidos de falência estão sujeitos à distribuição obrigatória pleiteada à ordem da representação, a ordem da apresentação. As ações que devam ser propostas no juízo de falência estão sujeitas à distribuição por dependência, já vimos a respeito disso também. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros de ordem dos efeitos em qualquer instância. Então vejam, os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos efeitos em qualquer instância, porque vai ser dada prioridade justamente à questão do reconhecimento, né, que foi tido a respeito da eventualidade da falência. Então, nesse primeiro momento da aula, o que merece destaque é justamente que haverão efeitos em relação aos credores, que terão o crédito e os atos céleres do processo de falência privilegiados, ao passo que existe alguns vencimentos antecipados, inclusive, da dívida, tá? Então, quais são os fatores e quais serão as decisões tomadas em relação aos credores diante da falência? E como que haverá, então, esse prosseguimento a ser feito? Então, quanto a essas questões dos efeitos que são dados aos credores, o primeiro passo que a gente pode acabar tendo de importante para escrever aí no próprio material é que, num primeiro momento, existe a suspensão das ações ajuizadas. Já vimos isso oportunamente, quando falamos da recuperação judicial, e em muitos pontos a gente acaba repetindo aqui quando nós estamos estudando de falência. Só repetindo que recuperação judicial e falência não são sinônimos. São situações que possuem procedimentos próprios, embora muitas vezes similares, tá? Então, vamos lá. Iniciando quanto à questão dos efeitos em relação aos direitos dos credores, havendo ali, portanto, o reconhecimento da falência, o que vai acontecer? A suspensão das ações ajuizadas, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo que vocês devem anotar no caderno de vocês é suspensão. Suspensão do quê? Suspensão das ações ajuizadas. Suspensão das ações ajuizadas. Suspensão das ações ajuizadas, e a gente acabou de ler aqui que não seria o caso, por exemplo, de uma ação de conhecimento trabalhista. Então, temos algumas exceções. Então, haverão a suspensão das ações ajuizadas, só coloque aí, vírgula, exceto as que demandam quantias líquidas, exceto as que demandam quantias líquidas, exceto as que demandam quantias líquidas. E as que envolvam créditos trabalhistas e fiscais. E as que envolvam créditos trabalhistas e fiscais. Fundamento jurídico disso aqui, gente, fora isso que nós acabamos lendo aqui, temos o artigo 6º, parágrafo 1º, que diz: a decretação da falência suspende o curso da prescrição e suspende todas as ações. Suspende todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares e do sócio solidário. E o parágrafo 1º diz: terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia líquida. Então, vejam, aqui nós estamos estudando no momento da falência, já estudamos isso em relação à recuperação,
Estamos vendo que também é cabível isso, é aplicável também na falência. Estamos estudando que, quanto aos efeitos em relação aos direitos dos credores, ocorrerá, na oportunidade da falência, a suspensão e as suspensões em relação às ações ajuizadas, em relação ao devedor, sendo certo que existem exceções, a exemplo das ações já liquidadas e também daquelas que envolvam relação de trabalho, ou melhor, créditos trabalhistas e créditos fiscais. Créditos trabalhistas e créditos fiscais. Isso que eu acabo de comentar acaba, então, tratando do vencimento antecipado a que se refere o artigo 76 da citada lei. Diz o artigo 76: o juízo da falência é indivisível e compete para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas e fiscais e aquelas não reguladas em lei em que o falido figurar como autor ou litisconsórcio ativo. E parágrafo único: todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para apresentar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Então, o segundo requisito, na verdade, a segunda característica aqui é o vencimento antecipado das obrigações. Vencimento antecipado das obrigações. Uma outra característica, vou ler para vocês o artigo 124, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único: excetuam-se dessa disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde exclusivamente o produto dos bens que constituem a garantia. Produtos do bem, podemos falar aqui, aquilo que é auferido pela já existência do patrimônio, tá? Então, o artigo 124 é colocado, então, uma outra característica, que é a característica da interrupção. A interrupção do quê? A interrupção, conforme eu acabei de ler para vocês, a interrupção dos juros. A partir da decretação da falência, então, vai ocorrer a interrupção do curso dos juros. Uma outra característica que repercute, né, perante os credores, é que haverá uma repercussão, uma interrupção no curso dos juros a partir da decretação de falência. Nós estamos diante de uma pandemia aqui no Brasil e alguns projetos de lei surgem. E para vocês terem noção, foi aprovado no Senado um projeto de lei que diz que não poderão os contratantes arguir no tempo de pandemia cláusulas contratuais que impliquem em mora, que impliquem em pagamento de multas. Então imagine só que você tem um contrato de locação, e você tem um contrato de locação no qual se coloca o seguinte: no seu atraso, você paga a multa de 10% no atraso do pagamento da sua locação. Então veja, por esse projeto de lei, uma vez aprovado, você não teria mais obrigação de pagar essa multa de 10% por conta do atraso no seu pagamento de aluguel. Então você fez
Nossa, existem inúmeras relações jurídicas. Eu comprei um veículo. Parcelado e eu tenho a obrigação de pagar quantias em determinada data sob pena de. Então, esse projeto de lei ele vem acabar colocando aqui que esse sob pena de não teria aplicação no tempo da pandemia em relação aos contratos. Então, quando se coloca isso, veja, na verdade, ele está interrompendo a incidência de uma cláusula contratual. E quando a gente fala aqui em falência, uma vez havendo a sentença que a reconheça, os juros serão interrompidos. Quer dizer o quê? Que eu não, sabe aquela questão que geralmente a gente faz em cálculo? Vamos colocar juros de 1% ao mês, mais correção pelo índice do INPC e IBGE. Tem que contar, você coloca o IGPM. Então veja, pessoal, quando se fala aqui dessa interrupção, é justamente nesse sentido, que eu não fico mais atualizando os juros de mora nessa relação, tá bom? Além disso tudo, essa interrupção aqui se você não anotou, no artigo 124 da citada Lei 11.101 de 2005. Aí nós temos também uma outra consequência, que é a prevista no artigo 127, o credor de coobrigados solidários cuja falência sejam decretadas tem direito de concorrer com cada um deles pela totalidade do seu crédito até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença na forma do artigo 159. Parágrafo 2º. Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais em proporção à parte que pagaram àquela que cada uma tinha a seu cargo. Parágrafo 3º. Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor será devolvido às massas da cooperação estabelecida no parágrafo 2º deste artigo. E parágrafo 4º, se os coobrigados eram garantes um dos outros, o excesso de que trata o parágrafo 3º deste artigo pertencerá, conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito a ser garantidas. Na verdade, embora haja uma certa dificuldade na leitura desses artigos e parágrafos, quer dizer o quê? Uma outra característica, a gente acabou de ver da interrupção da suspensão, uma outra característica existente é do prosseguimento das ações e suas consequências, tá? Então, haverá a possibilidade do prosseguimento dos feitos das ações contra os devedores solidários não falidos. Então, nós falamos aqui em suspensão em relação à massa falida. Já que foi decretada a falência, vamos chamar aqui de massa falida. Só que nós temos o prosseguimento das ações contra aqueles coobrigados à massa falida. Então, veja, possibilidade de prosseguimento das ações contra devedores solidários não falidos e a possibilidade de habilitação do crédito pelo total da dívida em cada falência de devedores solidários que estejam falidos, ok? Isso previsto no artigo 1027. Quer dizer o quê? Refazendo a leitura desse artigo 1027, nós podemos chegar a duas conclusões. A primeira conclusão que nós chegamos é a conclusão de que não é porque existe um devedor em processo de falência, inclusive com sentença reconhecendo tal medida, que eu não posso me valer de execução em face a um coobrigado à massa falida. Posso me valer sim. E uma vez que esse credor venha buscar os seus créditos perante o coobrigado e esse coobrigado tenha crédito para pagar essa dívida, mas vamos imaginar que o coobrigado ele tinha o crédito de R$100.000 e acabou pagando integralmente por conta da solidariedade, responsabilidade integral.
Só que 50% desses 100 mil que o coobrigado pagou era de responsabilidade da massa falida, aquele devedor, aquele que teve a sentença de falência em seu desfavor ou em seu favor. Nessa circunstância, aquela pessoa jurídica solidária que efetuou o pagamento porque era responsável solidário, portanto, tem o direito de colocar seus créditos também, habilitar seus créditos perante a massa falida, sem prejuízo também que isso venha a ser colocado eventualmente dentro do seu quadro de débitos, se eventualmente essa pessoa jurídica vir à falência, tá? Então vejam só, refazendo a leitura do artigo 1027 da Lei 11.111 de 2005, o credor de coobrigados solidários, cujas falências sejam decretadas, tem direito de concorrer em cada uma delas pela totalidade de seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. Então vamos imaginar que o credor ele tem um crédito de 100 mil perante coobrigados. Mas vamos imaginar que esses coobrigados solidários estão em processos de falência. Ele pode habilitar 100% do seu crédito em ambas as falências, tá bom? É claro que uma vez ele recebendo a totalidade do seu crédito em uma das massas falidas, ele deverá comunicar a outra massa falida, sob pena de prejuízo à boa-fé, sob pena de nulidades de negócios jurídicos, sob pena de responsabilidade criminal, inclusive. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença. É claro, né? Então aqui não vai ser obrigatório se por um acaso a obrigação não mais existir. Se o credor ficar integralmente pago por uma das diversas massas coobrigadas, aqui relembrando que são situações em que ambas as partes devedoras estão em processo de falência, então são chamadas de massa falida, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais em proporção à parte que pagaram àquela que a cada ainda tinha de direito. Então, da mesma forma, eu sou um credor, só que meus dois devedores estão em massa falida, já tiveram a sentença de falência em relação a elas. Eu apresento 100% do meu crédito e recebo 100% do meu crédito perante a massa falida 1. A massa falida 1, na verdade, só teria o dever ela teria o direito de regresso em relação à massa falida 2, só que nesse caso em relação a 50 mil, por exemplo, ela tem o direito de ir até a massa falida 2 e solicitar então esses 50 mil reais. Então, só relembrando, se o credor ficar integralmente pago por uma das diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão direito regressivo contra as demais. Tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar que são 3 massas falidas e vamos imaginar que você é a pessoa credora e você tem esse crédito e quem são os devedores solidários? Essas 3 massas falidas. Você apresenta seu crédito e consegue receber 100% do seu crédito da massa falida 1. A massa falida 1 fala, poxa, mas eu na verdade devia apenas 1/3 e acabei pagando 2/3 a mais. Então eu vou buscar esses 2/3 e vamos supor que essa massa falida 1 ela conseguiu receber os 2/3 da massa falida 2. Entenderam? Ela pode pegar integralmente também em relação a outra massa falida e essa que vai buscar o seu 1/3 em relação à massa falida 3. Ok, pessoal? Basicamente, então, é isso em relação a esse prosseguimento das ações. Tá bom? Então, vejam, a massa falida, ela tem a seu favor a questão da suspensão das ações ajuizadas, exceto aquelas trabalhistas, fiscais e líquidas, ficam suspensas. Todavia, os coobrigados em relação a ela respondem. E o interessante é que se esses coobrigados acabarem respondendo, haverá o direito desses coobrigados vir a cobrar dessa massa falida posteriormente, seja pelos 2/3 do exemplo, seja pelo 1/3 do exemplo que eu passei para vocês.
Uma outra característica que nós mencionamos foi do vencimento antecipado das obrigações, inclusive quanto ao devedor solidário, tá bom? Então vai haver um vencimento antecipado das dívidas, não só em relação à massa falida, mas também aos devedores solidários. Haverá a interrupção daquele prazo, daqueles juros, conforme eu comentei com vocês. Tratei agora da possibilidade de ser dado seguimento de cobrança por devedores solidários à massa falida, tudo bem, a gente viu isso no artigo 127. E uma outra e última característica é que a correção monetária pode ser exigida como forma de recomposição do valor. Então anotem aí, uma outra característica é que a correção monetária pode ser exigida como forma de recomposição do valor. O senhor pode repetir, professor, por favor? E a última característica e o último efeito que a gente pode colocar em relação aos direitos é que a correção monetária pode ser utilizada, pode ser exigida como forma de recomposição do valor do crédito. A correção monetária pode ser exigida como forma de correção de recomposição. Conforme a gente viu, os juros ficam suspensos. Mas e a correção monetária? Ele me devia 1 milhão. Fazendo a correção monetária agora, ele me deve 1.050.000 reais. Eu posso fazer essa recomposição? Posso. Eu posso fazer essa recomposição considerando, no caso aqui, a correção monetária. Veja que eu não estou colocando os juros porque houve suspensão dos juros, conforme a gente viu ali mais acima. Certo. Bom, essa é a Ok. E em relação à pessoa do devedor, vamos falar de algumas características. Primeiro, o que é um devedor? O devedor é aquele que contra si teve a decretação de falência. É aquele que contra si houve o preenchimento de todos os requisitos. Praticou o ato atentatório, é aquele que não efetuou o pagamento a longa data, encontra-se inadimplente. Já lemos isso na aula passada, quais são os requisitos para que um credor solicite a falência ou para que haja aquele pedido de autofalência, né, em que o próprio devedor solicita o pedido de falência. Então, nesse primeiro momento, a gente pode relembrar aqui que isso nós vamos falar em relação ao devedor. É interessante a gente comentar, então, relembrar quem que é o devedor, que o devedor foi aquele réu em um procedimento de falência. Então, o devedor foi aquele réu no procedimento de falência, ou às vezes ele foi o próprio autor quando ele pediu a falência, ou seja, estiver diante de um caso de autofalência. Ou então, pode ser considerado devedor aquele que foi autor no processo de recuperação judicial e no final aquele processo de recuperação judicial se convalidou em falência. Esse sujeito vai ser o devedor. E quais são as consequências em relação a esse devedor? Então vejam, quando ocorre uma sentença decretando a falência, quer dizer então que aquela pessoa jurídica ela está em processo essa sentença de falência deverá ser arquivada na junta comercial e vamos dizer que aquela sociedade empresária ela vai deixar de existir no sentido em relação ao devedor. Então vejam, a principal
mudança que ocorre na dissolução, por meio da sentença de falência, desculpe, ocorre por força de implicar na dissolução da sociedade. Consiste, né, na dissolução da sociedade ou do empresário falido, empresário nesse caso individual. Então, a principal mudança que tem a partir da sentença de falência, caso vocês queiram notar, é a dissolução da sociedade. Quando eu falo em dissolução da sociedade, estou falando que houve, então, o fim, o término, o arquivamento na junta comercial. E essa dissolução da sociedade, ela ocorre, se não ocorre a dissolução individual do falido, que é um outro tipo de pessoa jurídica, né? Empresário individual, por exemplo, mas vai ocorrer a dissolução também. E o que envolve essa dissolução? É um procedimento que tem início a partir da sentença de decretação de falência e que vai ser findado, vai ser colocado ao fim, ou seja, vai ser encerrado com a extinção das obrigações. O que eu estou dizendo para vocês quando eu falo dessa dissolução da sociedade empresária? É que não faria sentido eu falar que a sociedade empresária ela se extinguiu, ela foi extinta, ela foi dissolvida, simplesmente porque eu peguei um documentozinho e nesse documentozinho eu juntei uma sentença de falência dizendo que eu sou uma pessoa que devo para Deus e o mundo. Então veja, faliu a empresa, estão aqui, junta comercial, esse papelzinho, coloca aí nos seus arquivos que eu fali, eu empresário individual, ou que minha sociedade chegou à falência, está aqui a sentença. E pronto, acabou, eu vou para minha casa. E os credores ficam ali tentando buscar de qualquer forma o recebimento de seus créditos? Não. Vai se fazer aquela movimentação, pode ser inclusive, gente, que a atividade ela acabe ainda sendo exercida para fins de... Nós tivemos a Varig, né? Tivemos algumas empresas já com decretação de falência que elas ficaram durante um tempo ainda em exercício para tentar ir mantendo a forma de pagamento e a satisfação dos seus credores. Então isso é possível, né? Isso, a gente já leu a respeito disso daí. Varig, né? Tivemos o que aconteceu nessa empresa aérea brasileira. Dentro do processo de falência em relação a ela, mesmo ali com sentença, ela ainda continua nativa para fins de satisfazer o crédito de seus credores. Então, essa outra característica aí, por meio da sentença que declara a falência, ocorre, passa a haver, então, continua havendo a liquidação. Quer dizer que a responsabilidade continua enquanto houver ainda a liquidação. E uma vez extintos os patrimônios da pessoa jurídica, eventualmente pode haver a cobrança, inclusive, do patrimônio dos sócios com poderes de administração, e é por isso que eventualmente existem algumas repercussões a respeito, tá? Ok? Vamos continuar na próxima aula, que vai ser no próximo período. Alguns de vocês já estão aí no grupo do WhatsApp também, né? Vamos continuar a partir desse ponto. Deixa eu pegar aqui o livro acadêmico. A lei.
às 8h45, tá? Estou aqui na página 145. Tá bom? A gente dá sequência aqui da página 148 do PDF, na próxima aula. 8h45, o senhor falou? Isso. Uhum.